Em tempos de Monjaro, quem tem músculo é rei. Nunca foi tão fácil emagrecer. Pela primeira vez na história, milhões de pessoas estão perdendo peso sem passar horas na academia, sem sofrer como antigamente, sem sentir aquela fome constante. Monjaro, Ozempic, Wegovy, nomes que estão mudando o corpo de milhões de pessoas ao redor do mundo. A balança desce, as roupas ficam largas, o rosto afina, a barriga diminui. E por alguns meses, parece que tudo está perfeito. Mas existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo. Uma pergunta que pode definir como você estará daqui a 5 anos. O que exatamente você está perdendo? Porque perder peso não significa necessariamente melhorar o corpo. Na verdade, algumas pessoas estão cometendo um erro gigantesco. Estão comemorando a queda da balança, enquanto perdem justamente aquilo que mais deveria ser preservado: músculo. E é aqui que começa a verdadeira história. Porque em tempos de Monjaro, quem tem músculo é rei. Imagine duas pessoas. As duas perderam 15 quilos. As duas chegaram exatamente ao mesmo peso. As duas vestem o mesmo número de roupa. Mas existe uma diferença. Uma delas treinou, construiu músculos, preservou força. A outra apenas emagreceu. Quem você acredita que terá a melhor aparência? Quem terá o metabolismo mais acelerado? Quem terá mais disposição? Quem parecerá mais jovem? Quem terá mais chances de manter os resultados? A resposta é óbvia. Porque gordura é reserva, músculo é patrimônio, gordura ocupa espaço. Músculo produz resultado. Músculo melhora a postura. Músculo melhora a saúde. Músculo melhora a força. Músculo melhora a qualidade de vida. E, principalmente, músculo transforma a aparência do corpo. É por isso que duas pessoas com o mesmo peso podem parecer completamente diferentes. Uma parece forte, atlética, saudável. A outra parece apenas menor. E existe uma razão biológica para isso. Seu corpo foi projetado para economizar energia. Ele adora gordura, mas ele ama se livrar de músculos quando acredita que eles não são necessários. Pense nisso. Se você come menos, não treina, não estimula sua musculatura, seu organismo começa a pensar: por que manter toda essa estrutura? E lentamente, ele reduz massa muscular. É uma estratégia de sobrevivência. O problema é que o corpo moderno não precisa apenas sobreviver, ele precisa funcionar. E é aí que começa o perigo. Porque perder músculo não afeta apenas a estética. Afeta seu metabolismo, sua força, sua disposição, sua saúde futura e até sua longevidade. Agora imagine alguém que usa Monjaro de forma inteligente. Ele entende que a medicação é uma ferramenta, não uma solução completa. Enquanto a fome diminui, ele aproveita para construir hábitos. Treinar, dormir melhor, comer proteína suficiente, preservar massa muscular. E quando o processo termina, ele não está apenas mais magro, ele está melhor, mais forte, mais saudável, mais preparado. E aqui chegamos ao ponto mais importante deste vídeo: como construir músculos, porque muita gente fala sobre ganhar massa muscular, mas poucos explicam de forma simples. Então vamos ao passo a passo. Primeiro, treinamento de força. Seu músculo precisa receber um sinal. Ele precisa entender que é necessário. E esse sinal acontece através da musculação. Não importa se você treina 3, 4 ou 5 vezes por semana. O importante é existir progressão. Seu corpo precisa ser desafiado. Pouco a pouco, semana após semana. Segundo, proteína. Sem proteína não existe construção muscular. Você pode treinar perfeitamente, mas se não fornecer matéria-prima, não existe crescimento. Carnes, ovos, peixes, frango, laticínios, whey protein. Seu organismo precisa desses nutrientes para reconstruir o tecido muscular. Terceiro, sono. Esse é o erro mais ignorado de todos. Muitas pessoas acreditam que o músculo cresce durante o treino, mas não cresce. Ele cresce durante a recuperação, durante o sono, enquanto você descansa, enquanto seus hormônios trabalham silenciosamente. Dormir mal é como construir uma casa sem cimento. Quarto, consistência. Porque o músculo não responde ao esforço de um dia, responde ao esforço repetido. A maioria das pessoas procura transformação rápida, mas os melhores físicos do mundo foram construídos lentamente, mês após mês, ano após ano. E aqui existe uma verdade brutal. Daqui a alguns anos, ser magro será comum, cada vez mais comum. Mas ser forte continuará raro. Porque medicamentos podem reduzir seu apetite, mas não podem construir disciplina. Medicamentos podem reduzir gordura, mas não podem construir músculos. Medicamentos podem diminuir seu peso,
mas não podem criar um físico poderoso. Isso continua dependendo de você, do seu treino, dos seus hábitos, das suas escolhas. E talvez seja exatamente por isso que o músculo está se tornando ainda mais valioso, porque ele representa algo que não pode ser comprado. Esforço, disciplina, consistência, tempo, dedicação. Em um mundo onde todos procuram atalhos, o músculo continua sendo uma das poucas coisas que precisam ser conquistadas. E essa conquista muda tudo, muda sua aparência, muda sua saúde, muda sua confiança, muda sua energia, muda a forma como você envelhece. Porque existe algo que poucas pessoas percebem. A verdadeira riqueza física não é ser magro, é ser funcional, é ser forte, é ser capaz, é manter sua independência física durante décadas. E é exatamente por isso que em tempos de Monjaro, quem tem músculo é rei. Porque quando a moda passar, quando o entusiasmo diminuir, quando as pessoas perceberem que apenas perder peso não era suficiente, os músculos continuarão lá, produzindo resultados, protegendo a saúde, sustentando a qualidade de vida e diferenciando aqueles que apenas emagreceram, daqueles que realmente transformaram o próprio corpo. Então, da próxima vez que você subir na balança, não pergunte apenas quantos quilos perdeu. Pergunte o que está construindo. Porque o seu futuro físico não será definido apenas pelo peso que você perdeu, mas principalmente pela quantidade de músculo que conseguiu preservar e desenvolver ao longo do caminho. E essa diferença vai determinar como você estará daqui a 5, 10 ou 20 anos. Se este vídeo fez você refletir, escreva nos comentários. Eu escolho construir patrimônio, não apenas perder peso. E lembre-se, em um mundo cada vez mais magro, continuará sendo raro encontrar pessoas realmente fortes. E aquilo que é raro sempre terá mais valor. Mas existe um detalhe que quase ninguém está discutindo. O que acontece depois do Monjaro? Essa é a pergunta que realmente importa, porque perder peso é uma fase. Manter o resultado é outra história completamente diferente. E é justamente aqui que muitas pessoas enfrentam problemas. Durante meses, o medicamento reduz a fome. A alimentação fica mais fácil de controlar. As calorias diminuem. O peso cai. Mas chega um momento em que a pessoa olha para o espelho e percebe algo estranho. Ela está mais leve, mas não parece mais forte. Está menor, mas não parece atlética. Está magra, mas continua insatisfeita. E isso acontece porque a balança mede peso, não mede qualidade corporal. O espelho não quer saber quantos quilos você perdeu. O espelho mostra quanto músculo você preservou. E existe um fenômeno que preocupa cada vez mais os especialistas: a sarcopenia. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, mas ela pode determinar como será sua vida nas próximas décadas. Sarcopenia é a perda progressiva de massa muscular. E ela começa muito antes do que a maioria imagina. Não aos 80 anos, não aos 70. Muitas vezes aos 30, aos 40, aos 50. De forma lenta, silenciosa, quase imperceptível. E o mais assustador: quanto menos músculo você possui, mais difícil se torna manter um metabolismo eficiente, mais difícil controlar a glicemia, mais difícil preservar a mobilidade, mais difícil envelhecer bem. É por isso que pessoas fortes costumam envelhecer melhor. Porque músculo não é apenas estética. É proteção. Proteção contra quedas. Proteção contra doenças metabólicas. Proteção contra a fragilidade. Proteção contra o envelhecimento acelerado. Agora imagine duas pessoas usando Monjaro. A primeira apenas emagrece. A segunda emagrece enquanto treina força, enquanto consome proteína, enquanto preserva sua musculatura. 5 anos depois, a diferença será brutal. A primeira pessoa precisará lutar constantemente para manter o peso. A segunda terá construído uma máquina metabólica muito mais eficiente, porque músculos consomem energia. Músculos trabalham 24 horas por dia, mesmo quando você está dormindo, mesmo quando está sentado, mesmo quando está descansando. E quanto mais músculos você possui, maior tende a ser sua capacidade de utilizar energia. Por isso, o verdadeiro objetivo nunca deveria ser apenas perder gordura. O verdadeiro objetivo é melhorar a composição corporal. Menos gordura, mais músculo. Essa combinação muda tudo. Muda sua aparência, muda sua saúde, muda sua disposição, muda seu futuro. E aqui está um erro que vejo acontecendo todos os dias. Pessoas comemorando números na balança.
mas ignorando completamente a própria força. Pergunte para si mesmo: você está ficando mais forte ou apenas mais leve? Porque existe uma diferença enorme. Uma pessoa pode perder 20 quilos e ainda assim piorar sua composição corporal, enquanto outra perde 10, mas ganha músculos e transforma completamente o próprio físico. O número da balança não conta toda a história, nunca contou e nunca vai contar. Agora vamos falar de algo que poucas pessoas valorizam: a creatina. Se existe um suplemento que atravessou décadas sendo estudado, é a creatina. Ela não é mágica, não derrete gordura, não substitui treino, mas ajuda a preservar desempenho, ajuda a manter força, ajuda a sustentar intensidade nos exercícios. E intensidade é justamente o que envia ao corpo a mensagem: esses músculos ainda são importantes. Mas existe algo ainda mais poderoso do que a creatina, muito mais poderoso: o hábito, porque o físico que você terá daqui a 10 anos não será construído por um suplemento, nem por uma medicação, nem por uma dieta de 30 dias. Será construído pelos hábitos que você repetir todos os dias. É por isso que as pessoas mais saudáveis do mundo raramente procuram soluções milagrosas. Elas constroem rotinas, elas constroem sistemas, elas transformam comportamentos saudáveis em algo automático. E quando isso acontece, o resultado deixa de depender de motivação, passa a depender de identidade. Você não treina porque está motivado. Você treina porque é uma pessoa que treina. Você não come bem porque está inspirado. Você come bem porque isso faz parte da sua identidade. E quando a identidade muda, o resultado se torna consequência. Talvez seja exatamente isso que está faltando para muitas pessoas. Elas estão tentando perder peso, quando deveriam estar tentando construir uma nova versão de si mesmas. Uma versão mais forte, mais disciplinada, mais saudável, mais resistente, porque a verdadeira transformação nunca acontece apenas no corpo. Ela acontece primeiro na mente, e quando a mente muda, o corpo acompanha. Mas existe ainda uma última verdade, uma verdade que poucas pessoas gostam de ouvir, e ela será responsável por separar os vencedores dos arrependidos nos próximos anos.